Educativa FM, em parceria com o IFPB, apresenta Literaturando Ideias e Vivências. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Literaturando Ideias e Vivências. Esse trabalho é uma ferramenta pedagógica de comunicação que visa estimular a educação e o pensamento crítico através da leitura. Acreditamos no papel transformador da educação e esperamos, assim, promover e divulgar o que há de melhor na produção literária brasileira. Meu nome é João Edson. Meu nome é Tibério Araújo. Embarque conosco nessa incrível jornada pelo mundo da literatura. Olá, eu sou João Edson, professor do Instituto Federal, Campos Souza, e vamos, juntamente agora com o professor Tibério, falar sobre mais um clássico da literatura brasileira. Desta feita, nós vamos falar sobre Quarto de Despejo, livro escrito, publicado em 1960 por Carolina de Jesus. Antes de falarmos exatamente da obra, preciso dizer que Carolina de Jesus nasceu no dia 14 de março de 1914, em Minas Gerais. Ela era uma mulher negra, mãe solteira, com 3 filhos, catadora de lixo, favelada, marginalizada. Todas essas características vão marcar a escrita da Carolina de Jesus. Ela foi instruída até o 2º ano em uma escola primária de Sacramento, interior de Minas Gerais. E ela, no seu diário, assume, dizendo: tenho apenas 2 anos de grupo escolar, mas procurei formar o meu caráter. Nós vamos perceber ao longo da análise dessa obra como cada palavra, cada frase escrita, ainda que com um português não padrão, na obra de Carolina de Jesus, notadamente Quarto de Despejo, vão trazer o retrato do que é o Brasil e de como vivem determinados grupos que foram historicamente marginalizados. E aqui em tela nós vamos saber o perfil dessa mulher negra que sofreu racismo, preconceito, discriminação, mas que ela também, professor Tibério, é exemplo de resiliência. Embora tenha sofrido todas essas adversidades, ela usou a literatura como empoderamento, ela se empodera a partir da literatura. A literatura para Carolina é poder, é o momento em que ela vai denunciar, em que ela vai se mostrar para essa sociedade preconceituosa, dizer o que existe no Brasil. Semi-analfabeta, Carolina de Jesus nunca deixou de escrever, ainda que fossem cadernos encardidos, amontoados, cercada de afazeres domésticos e trabalhos de catadora e lavadora de roupa na rua para sustentar a casa. Foi na Rua A, no barraco número 9 da favela do Canidé, em São Paulo, e Carolina de Jesus deixou registrada as suas impressões cotidianas. Ela era anônima até o lançamento do seu primeiro livro, chamado Quarto de Despejo. Foi publicado em agosto de 1960, portanto é um livro que tem mais de 60 anos, precisamente 61 anos. A obra era uma reunião de cerca de 20 diários, escrito por uma mulher solteira, afrodescendente, pouco instruída e moradora de uma favela. Quarto de Despejo foi um sucesso de vendas e de público porque lançou um olhar original da favela e sobre a favela, aquilo que hoje se chama lugar de fala. Então, muito bem explicitado por uma teórica da questão racial no Brasil chamada Djamila Ribeiro. Carolina de Jesus falou e escreveu sobre o que vivia e conhecia bem. Daí o impacto. Por que chamou tanta atenção? Tá? Só para fazer um comparativo, a Luísa Azevedo falou do Cortiço, mas ele não vivia no Cortiço. A Luísa Azevedo falou do Cortiço de uma forma distanciada, distante, ao passo que Carolina de Jesus falou da favela porque ela morava lá, ela sabia o que era lá, ela vivenciava tudo aquilo. Talvez por isso o livro dela tenha sido tão impactante até mesmo passados mais de 60 anos. Traduzido para 3 idiomas, a obra Quarto de Despejo fez com que Carolina de Jesus ganhasse o mundo e foi comentada por grandes nomes da literatura brasileira, a exemplo de Manuel Bandeira e Raquel de Queiroz, na época ambos vivos.
No Brasil, os exemplares de Quarto de Despejo alcançaram uma tiragem de mais de 100 mil livros vendidos em um ano. Um verdadeiro estrondo mercadológico para aquela época. A poetisa negra, Carolina Maria de Jesus. Essa mulher destacada, entre tantas outras, pobre, negra, como o João falou, semi-analfabeta, porque ela cursou apenas 2 anos na escola Allan Kardec, ainda quando morava em Minas Gerais. E aí nós temos que na sua biografia informações aqui relevantes para a gente poder compreender quem é essa autora, né? Então a gente vai compreender melhor esse contexto, porque ela vai ser uma das primeiras escritoras brasileiras a entrar em destaque, né, na cultura negra. Ela vai ter toda essa representatividade, porque até então a mulher negra ainda não tinha um lugar de destaque na literatura brasileira. E ela, essa mulher da favela do Canindé, residente há 12 anos, ela morou 12 anos na favela, ela realmente representa aquele povo, aquela cultura, aquela dureza, aquela realidade em sua mais dura concretude. Ela sabe do que fala, ela fala do que sente, ela demonstra o que vê e o que faz. É isso que faz dela ter uma obra de importância assim tão original, né? Então, Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, no interior de Minas Gerais, em 14 de março de 1914. Ela é neta de escravos e filha de uma lavadeira analfabeta. Carolina cresce em uma família com 7 irmãos. A pessoa, a jovem recebeu o incentivo e a ajuda de uma senhora chamada Maria Leite Monteiro de Barros, uma das freguesas de sua mãe, para frequentar a escola. Então ela, com 7 anos, ingressa no Colégio Allan Kardec, onde cursou a primeira e segunda série do ensino fundamental. E só. Apesar de pouco tempo na escola, Carolina logo desenvolveu o gosto pela leitura e pela escrita. Tá aí a grande diferença. Ela abraçou o hábito da leitura e da escrita. Em 1924, em busca de oportunidades, sua família mudou-se para Lajeado, onde trabalharam como lavradores em uma fazenda. Em 1927, retornaram para Sacramento, seu lugar de origem. A mudança para São Paulo vai ocorrer em 1930. A família vai morar em Franca, São Paulo, onde Carolina trabalha como lavradora e em seguida como empregada doméstica. História parecida com tantas que a gente conhece. Com 23 anos, ela perde a mãe e vai para a capital, onde emprega-se como faxineira na Santa Casa de Franca e mais tarde como empregada doméstica. Em 1948, muda-se para a favela do Canindé. Nos anos seguintes, Carolina foi mãe de 3 filhos, todos de relacionamentos diferentes. Carolina vai esboçar uma reação, mesmo trabalhando como catadora de papel, como catadora de lixo, de tudo que tivesse algum valor para vender. Carolina desenvolve uma paixão pela leitura e pela literatura. Morando numa favela, durante a noite, trabalha como catadora de papel. Lê tudo que recolhe e guarda as revistas que encontra. Estava sempre escrevendo. O seu dia a dia, Carolina continua levando regularmente os poemas para a redação do jornal. Por esse motivo, acabou sendo apelidada a poetisa negra. E era cada vez mais admirada pelos leitores. Em 1958, o repórter do jornal Folha da Noite, Audálio Dantas, foi designado para fazer uma reportagem sobre a favela do Canindé. E por acaso, uma das casas visitadas foi a de Carolina Maria de Jesus. Carolina lhe mostrou o seu diário e, surpreendendo o repórter, Audálio ficou maravilhado com a história daquela mulher. Então ele se interessa em ajudá-la a publicar aquelas histórias. A publicação do Quarto de Despejo, o nome da obra é Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Em 9 de maio de 58, Audálio publicou parte do texto que recebeu vários elogios.
Em 59, a revista O Cruzeiro também publica alguns trechos do diário, separados, né? Somente em 1960 foi finalmente publicado o livro autobiográfico Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, com edição de Audálio Dantas. Isso depois dela ter tentado publicar, por exemplo, nos Estados Unidos, né, na revista americana famosa no mundo inteiro, a Ride Digest, mas eles devolveram o material, não quiseram publicar, não gostaram do que viram, né? Eles devolveram, e aí quando ela recebe esse material de volta, ela perde assim a força, a vontade, passa um bom tempo sem escrever, mas depois ela retoma tudo e coloca tudo isso para poder ganhar uma nova condição. Ela começa a reescrever, a escrever novamente, fazer com que tivesse uma amplitude em sua obra. Ela vai ter uma tiragem de 10 mil exemplares, né? Só durante a noite de autógrafos foram vendidos 600 livros, numa noite só, onde ela era convidada para fazer os autógrafos, né? E isso ela saía pelas várias cidades também fazendo essa cerimônia de autógrafos e tudo mais, né? O sucesso de Carolina, né? Com o sucesso das vendas, Carolina deixa a favela e pouco depois compra uma casa no Alto da Santana. Recebe a homenagem da Academia Paulista de Letras e Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. E em 1961, a autora viaja para a Argentina, onde é agraciada com a Ordem Cavaleiro del Tornelo. Aliás, um dos prêmios que ela recebe estaria reservado para Jean-Paul Sartre. E como ele não veio, o prêmio foi dado para ela. E ela dizia, olha, mas eu não tenho nenhum diploma da escola, não tenho nada, mas eu tenho da universidade, né? Olha que coisa mais interessante, maravilhosa. Então ela se empolga com tudo isso. E aí ela vai trabalhar também com uma obra chamada Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, né? Publicada em 1961, Pedaços da Fome em 1963 e Provérbios em 1965. O declínio dela vai acontecer, apesar do livro ter se transformado num best-seller, Carolina não se beneficiou com o sucesso e não demorou muito para voltar à condição de catadora de papel. Em 1969, mudou-se com os filhos para o sítio no bairro de Parelheiros, em São Paulo, época em que foi praticamente esquecida pelo mercado editorial. Carolina Maria de Jesus faleceu em São Paulo em 13 de fevereiro de 1977. O livro Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus, narra de modo fiel e endógeno o cotidiano passado na favela. Por que endógeno? Porque é algo que narra de si mesmo, de dentro. Não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. No livro constata-se como a autora procura sobreviver como catadora de lixo na metrópole de São Paulo, tentando encontrar aquilo que alguns consideravam sobras e restos, mas para ela, ali, naquele momento, ela queria encontrar alguma coisa que pudesse mantê-la viva, tanto ela quanto os seus filhos. Como se trata de um diário, os relatos foram escritos entre 15 de julho de 1955 e 1º de janeiro de 1960. As entradas no diário são marcadas com dia, mês e ano e narram aspectos da rotina de Carolina. Como o próprio nome diz, diário, ela narrava tudo o que acontecia no seu dia a dia. Muitas passagens sublinham, por exemplo, a dificuldade de ser mãe solteira, naquele contexto de extrema pobreza que, lamentavelmente, ainda persiste até 2021. Em um trecho da obra, escrito no dia 15 de junho de 1955, é possível ler o seguinte. Veja o que a autora diz, a narradora. Aniversário de minha filha Vera Eunice. Era a única filha que ela tinha. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização de nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Era essa a realidade. É muito comum, mesmo atualmente, condenar mulheres que fazem aborto, mas é pouco comum condenar os homens que fazem o chamado aborto social, quando eles abandonam sozinhas as mães dos seus filhos. Carolina é mãe de 3 filhos e dá conta de tudo sozinha.
Para conseguir alimentar e criar família, ela se desdobra trabalhando como catadora de papelão, metal, como lavadeira, tudo enfim ela faz. Apesar de todo o esforço, muitas vezes sente que não dá conta, porque a luta realmente é terrível. Nesse contexto de frustração e de extrema pobreza, é importante se sublinhar o papel da religiosidade. Diversas vezes ao longo do livro, a fé de Carolina aparece como um fator motivador e a impulsionar a protagonista. Há passagens que deixam bem clara a importância da crença para essa mulher lutadora. Num trecho do diário ela diz assim: eu estava indisposta, resolvi benzer-me. Abri a boca 2 vezes, certifiquei-me que estava com mau olhado. Muitas pessoas abraçam a religião, seja ela católica, evangélica, espírita, porque encontram em muitas igrejas e comunidades e centros espíritas o apoio e o acolhimento humanitário que o Estado diz que daria e que não dá nem aos seus cidadãos, nem às suas cidadãs. Nunca dá. Sobretudo se tratar de pretos e pobres em um Brasil ainda fortemente racista, excludente e preconceituoso. Carolina de Jesus encontra na fé força, mas também muitas vezes explicação para situações cotidianas. O trecho citado é bastante ilustrativo de como uma dor de cabeça é justificada por algo da ordem espiritual. Quarto de Despejo explora os meandros da vida dessa trabalhadora mulher e transmite a dura realidade de Carolina de Jesus, o constante esforço contínuo para manter a família de pé sem passar maiores necessidades. Veja mais um trecho onde ela diz: saí indisposta com vontade de deitar, mas o pobre não repousa. Veja que crítica aqui contundente, né? Não tenho o privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente, ia maldizendo a sorte. Catei 2 sacos de papel, depois retornei, catei uns ferros, umas latas e lenha. Por ser a única a prover o sustento da família, a protagonista do diário do texto que estamos falando aqui trabalha dia e noite para dar conta da criação dos 3 filhos. Os seus meninos, como ela costuma chamar, passam muito tempo sozinhos em casa e não poucas vezes são alvo de críticas da vizinhança que dizem que as crianças são mal educadas. É impressionante constatar, em pleno Brasil de 2021, principalmente em função da pandemia, como esse cenário continua real e muito visível. Embora nunca se diga com todas as letras, a autora atribui a reação das vizinhas com os seus filhos pelo fato dela não ser casada. Tem isso, ainda tinha essa questão, ela era solteira. Hoje não, a gente está em 2021, isso não pesa tanto, mas naquela época a mulher solteira tinha um estigma muito grande sobre si. Então você tem uma mulher negra, solteira, pobre, não é? Que não tem marido e que tem 3 filhos para criar. Veja os problemas que assolavam a vida de Carolina de Jesus. Ela dizia o seguinte: mas eu sou mais feliz do que elas têm marido. Ao longo da escrita, Carolina sublinha que sabe a cor da fome e ela seria amarela. Dentro do ponto de vista simbólico, os dicionários de símbolos tratam muito bem sobre isso. A cor amarela pode, algumas vezes, personificar a cor da morte. Nesse prisma, a catadora teria visto o amarelo algumas vezes ao longo dos anos e era daquela sensação que mais tentava fugir. Há um texto do diário onde ela diz: eu que antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. E é muito sério aqui essa questão da passar fome. A gente pode fazer aqui já um paralelo com alguns textos que nós já trouxemos aqui, como a história de Macabé, né, em A Hora da Estrela, e sobretudo a história também de Vidas Secas, porque a saga da família, né, de Fabiano sem a Vitória com seus 2 filhos era o tempo todo fugindo da fome, né, fugindo daquela situação tão adversa. E é bom também chamar aqui a atenção que essas obras dialogam entre si, né, esses clássicos, eles na verdade estão se comunicando, a intertextualidade aqui entre eles é muito forte. É preciso ler a obra, esse é um dos nossos objetivos ao fazermos esses podcasts. Queremos incentivar vocês a conhecerem. As palavras habilmente usadas na obra conseguem trazer aos leitores e leitoras sensações indescritíveis. Além de trabalhar para conseguir comprar comida, a moradora da favela do Canidé também recebia doações e buscava restos de alimento nas feiras e até no lixo quando era preciso. Em uma das suas entradas no diário, ela comenta o seguinte: a tontura do álcool nos impede de cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Que descrição terrível, né? Percebi que é terrível ter só ar dentro do estômago. Pior do que a fome da personagem principal, a fome que mais doeu era aquela que assistia aos filhos. E assim, tentando escapar da fome, da violência, da miséria, dos estigmas, da pobreza, que se constrói o relato de Quarto de Despejo.
Acima de tudo, essa obra é uma história de sofrimento e de resiliência também. A resiliência, como nós já dizemos aqui, e nunca é demais repetir, é o momento que você tem, sobretudo a firmeza que você tem, mesmo em tempo de adversidade, você se manter firme. Você enverga, mas não quebra. Foi o que aconteceu com a Carolina. Ela lida com todas as dificuldades impostas pela vida e ainda consegue transformar em discurso a situação limite da vida. E aí, como o professor Tibério falou, que o que salta aos olhos é que, apesar de tudo, a Carolina Jesus gostava de ler. A leitura aqui aparece como uma salvação para ela, né? Mais do que empoderamento, né? Ela é salva da miséria a partir da leitura da literatura. Quarto de Despejo é uma leitura dura, difícil, que expõe situações críticas de quem não teve a sorte de ter acesso a um mínimo de qualidade de vida. Extremamente honesto e transparente, vemos na fala de Carolina a personificação de uma série de falas possíveis de outras mulheres que se encontram igualmente em situação social de abandono. E eu me pergunto quantas Carolinas de Jesus ainda há hoje no Brasil de 2021, em que pese todos esses avanços aqui, entre aspas, que nós tivemos, não é? Então vale a pena agora falar um pouco desse estilo, né? O estilo da obra. A produção textual de Carolina, a sintaxe do texto, por vezes foge do chamado português padrão e por vezes incorpora as palavras rebuscadas que ela parece ser aprendido com as suas leituras. Isso é importante para nós, leitores e críticos da obra hoje, pois avaliamos o quanto a autora foi excluída do processo de escolarização formal que o Estado lhe negou e ainda nega a tantas crianças e adolescentes desse vasto Brasil. E aqui vale uma informação. Justamente quando a educação básica mais precisava, o governo federal investiu menos nela. O ano de 2020, fazendo uma comparação com tudo que nós estamos trazendo aqui, o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, foi o ano com o menor investimento do Ministério da Educação no ensino básico da década. O resultado é um contrassenso pelo contexto da pandemia, quando as necessidades educacionais aumentaram por causa da adaptação à nova realidade de ensino remoto ou híbrido. Assim, não é de se estranhar que o ano passado tenha sido de estagnação e pioras em diversos aspectos da educação. Para além das escolas fechadas e dos impactos da crise sanitária, uma série de reformas e políticas públicas foram interrompidas, ou seja, o que já não era bom, piorou. E nós estamos dizendo tudo isso porque o que afetou a vida de Carolina foi que ela não sabia ler, ela de certo modo, ela aprendeu muito pouco, faltou a ela a educação formal, faltou a ela o Estado, faltou a ela aquilo que a Constituição diz que é dever do Estado, que é dar educação de qualidade a todo brasileiro e a toda brasileira. Nessa perspectiva, a autora de Quarto de Desejo, em diversas entrevistas, se identificou como autodidata e disse que aprendeu a ler e a escrever com os cadernos e os livros que recolhia das ruas. É nessa sina da luta pelo trabalho, da condição em alimentar os filhos, sem as mínimas condições possíveis, que ela vai sofrer muito, que ela vai tentar sobreviver. Essa heroína de nossa história, ela é uma sobrevivente, um ser capaz, resiliente, em sua mais alta desenvoltura. Nós temos aqui que, a partir da leitura do Quarto de Despejo, né, essa favelada que vai aprender com a vida, essa dureza, ela chega a alcançar um sucesso, né? Ela vai vender mais de 1 milhão de exemplares de livros, com tradução para 14 línguas diferentes. Imagina só. Então, o sucesso que ela faz é enorme. E ela não tem consciência exata do que isso significa. Ela não sabe gerir seus próprios negócios, seus próprios recursos. As pessoas chegam até ela pedindo, né? E ela tem um grande coração, e às vezes ela dá o dinheiro, e as pessoas querem emprestado, querem tê-la como sócio nos negócios, né? em alguns empreendimentos. E aí ela acaba que meio sem saber administrar bem os recursos, porque ela não escuta o jornalista que ajudou o tempo inteiro, né? Então ela faz tudo isso, mas quando ela está prestes a se alimentar melhor, quando ela ganha os primeiros recursos com o lançamento do livro, então a primeira coisa que ela faz é fazer comida, comprar muito alimento para os filhos. Então elas
morar depois, a família toda sai da favela e vão morar num quarto que foi cedido para elas, e que lá eles estão comendo bem. Agora ela está feliz porque ela vence, ela supera o principal inimigo, a fome. É a fome que doía, é a fome que maltratava, a fome que fazia com que ela visse tudo amarelo, sem outro tom, sem tonalização, sem cores, um mundo meio cinzento, repleto de fome. Fome para ela e para os filhos. Várias vezes os filhos chegavam: mãe, nós não temos nada o que comer. Ela disse: meu filho, hoje nós não temos comida. E quando tinha alguma coisa para fazer, para dar para os filhos, partia igualmente e dava para eles aquele pedaço de pão, um pouco do leite, ou seja, uma coisa muito precária. E claro, aquela vivência da favela, muitas famílias também viviam daquela forma, mas aí ela dizia que não vivia às custas de governo. Ela trabalhava, ela ia catar o lixo, né? Catar os papéis, porque precisava. E as amigas dela, as vizinhas, brigavam com ela, não entendia porquê aquela vida que ela tinha, né? O porquê daquilo. E ela dizia que não, que ela precisava trabalhar para poder dar de comer aos seus filhos. Que ela não queria ficar esperando para pedir isso e aquilo outro e esperar do governo. E ela era uma crítica, né? Então ela disse que tinha ódio dos políticos, ela tinha ódio de quem tinha as coisas, então ela não gostava desse contexto, né? Aqui a gente tem, por exemplo, que o que é que Carolina Maria de Jesus vai fazer? Ela vai ser uma crítica, e não é apenas uma autocrítica, é uma autocrítica desvelada, mostrada, colocada, sabe aquela coisa de como coloca, jogou tudo no ventilador? É o que ela vai fazer para denunciar o status quo, aquela vivência na favela. Mas por que quarto de despejo? Por uma razão muito simples. Ela vai fazer comparações com a cidade de São Paulo. Então, lá no centro, tudo bonito, tudo bacana, é a sala de estar, é tudo maravilhoso, tudo lindo, né? Mas a favela é aquele espaço onde se joga tudo o que não presta, onde se colocam os entulhos. Olha a referência que ela vai utilizar. E ela é contra a existência das favelas. Antes, aquelas pessoas moravam em prédios e foram retirados por causa da construção civil, do avanço da construção civil, e tiveram que ser recuados e foram morar em favelas. Então, ela denuncia essa dureza socioeconômica, ambiental, a fome, a violência contra os negros, a discriminação exacerbada, a falta de trabalho, de emprego e renda, porque já olham com discriminação. Então ela vai denunciar todo esse quadro, porque ela observa a realidade vivenciada, experimentada, e não era apenas uma imersão, era uma questão de vida em sua própria crueldade, em suas próprias dores. Ela vai perceber essas desigualdades. E enquanto mulher pobre e negra, ela integrava e compreendia que fazia parte de uma marginalidade. Ela era marginalizada pela sociedade. Então, nesse sentido de ser desprotegida da população. Esse fato faz com que o tratamento diferenciado, isso que é angustiante, um tratamento angustiado, desonesto, uma coisa ridícula, né, que os seres humanos fazem com os outros, como se não fossem iguais, né? Apenas uma diferença econômica faz com que essas coisas aconteçam. Quando o poder sobe a cabeça, sobe a mente, aí as coisas mudam, né? Então a favela é esse quarto de despejo. E os pobres são os trastes velhos jogados nesse espaço, nesse lugar, as favelas. E ela lembra: eu classifico São Paulo assim, diz Carolina Maria de Jesus. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, e a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. Olha a dureza
mas também a realidade que ela coloca e joga na cara de todo mundo. Por quê? Porque era preciso que alguém dissesse isso, falasse, demonstrasse essa indignação. E ela vai fazer isso. Primeiro com as anotações dos seus diários, ela vai fazer todo esse trabalho e buscar com que, ao final, tudo fosse revelado. Por isso que ela vai ser maltratada pelos vizinhos, pelos amigos da favela. Por quê? Primeiro porque muitos vão ter inveja dela. Achavam que era piada, que era uma brincadeira de mau gosto dela dizer que estava escrevendo um livro. Mas ela tinha um maior prazer em dizer, olha, eu vou colocar você no meu livro, viu? Olha, não faça isso não diga isso não, porque você vai estar no meu livro. E aí as pessoas começaram a ficar assim, meio que, né, com medo do que poderia sair ali. E ela começa a revelar isso também no livro. E várias amigas das violências, das brigas, dos casais, das obscenidades na favela, das facções, das violências, dos roubos. Então, ela tinha uma coisa importante em casa. Importante no sentido de... Era o rádio, ela tinha um rádio, um equipamento que ela tinha. Ela tinha um rádio e ela tinha medo que roubasse esse rádio. Então aí ela muitas vezes voltava para casa apressada com medo dos ladrões levarem dela o rádio. Que inclusive os filhos ficavam escutando o rádio. Tá? Então, essa partilha de informações, de conhecimento, ela vai encarar a sociedade de uma forma realmente diferenciada. E o principal inimigo, que é a fome, que ela tanto repete na obra, né? Ela consegue depois se livrar desse problema, né? Porque o foco dela era sobreviver e fazer com que tudo isso pudesse ter um favorecimento, apesar do desfavorecimento social que ela sentia, que ela sentia, por exemplo, acontecer em sua vida. Ela não tinha essa possibilidade, né? Então ela dizia que, olha, a possibilidade de descansar. Ela não tinha possibilidade de descansar e nem tinha tempo para se divertir. Então a vida dela era um trabalho. Antigamente, o que nós poderíamos compreender desse contexto seria o que oprimiu o homem era a palavra calvário. Hoje é salário, diz a nossa autora. O maior espetáculo do pobre da atualidade é comer. Comer é a grandiosidade que ela encontra nessa vivência, nessa vivência existencial de cada qual, de cada um de nós, nessa peleja pela sobrevivência e pela vida. Em mais uma entrada no diário da Carolina de Jesus, nós vamos observar uma passagem onde a personagem diz para os filhos que não há pão para o café da manhã. Vale a pena observar aqui o estilo da linguagem utilizada. Está assim no diário, 16 de julho de 1955. Veja o que a personagem diz. Levantei, obedeci a Vera Eunice, fui buscar água, fiz o café, avisei as crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comessem carne com farinha. Carolina de Jesus se mostra com seu discurso oral e todas essas marcas ficam explícitas na escrita, e essas marcas da oralidade apenas ratificam o fato de ter sido ela efetivamente a autora do livro, com as limitações do português padrão de quem não frequentou integralmente a escola formal. Superando a questão da escrita, vale sublinhar também como se tentou evidenciar, aqui nesses trechos que nós lemos, mesmo o texto sendo escrito com palavras simples e tom coloquial, Carolina de Jesus lida com uma situação dificílima. Não ser capaz de colocar pão à mesa pela manhã para os filhos. Ao invés de lidar com o pesar da cena de modo dramático e depressivo, a mãe é assertiva e escolhe seguir em frente, encontrando uma solução provisória para o problema. Muitas vezes, ao longo do livro, esse pragmatismo aparece como uma tábua de salvação de Carolina se agarra para avançar nos seus afazeres. Por outro lado, inúmeras vezes ao longo do texto, a narradora se depara com a raiva, com o cansaço e com a revolta de não se sentir capaz de nutrir as necessidades básicas da família. Em mais um trecho, podemos constatar o seguinte:
Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para Vera Eunice. E os 13 cruzeiros não davam. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo e estou sempre em falta. Que constatação, que é na verdade uma constatação dos brasileiros, né? Muitos brasileiros em geral, e sobretudo quando a gente sabe que agora com esse chamado auxílio emergencial que é dado em tempo de pandemia, é uma piada dizer, né, o valor irrisório que é destinado a essas famílias. Isso é lamentável. Além de falar sobre o seu universo pessoal e os seus dramas cotidianos, que são dramas que são reproduzidos, esses dramas são reencenados cotidianamente. Então, aqui mais uma vez vale a pena nós chamarmos a atenção, professor Tibério, que como essa obra se atualiza, uma obra como nós chamamos então, escrita há mais de 60 anos, nós nem éramos nascidos, mas é um cenário que ainda se presentifica hoje no Brasil de 2021. Então, Quarto de Despejo teve importância sobre o impacto social, porque chamou a atenção para a questão das favelas. Até então, o problema ainda é embrionário na sociedade brasileira. Foram 60 anos que já passaram e as favelas só aumentaram no Brasil, não só em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba, Pernambuco, o Brasil inteiro. Foi uma oportunidade de se debater tópicos essenciais como o saneamento básico, a coleta do lixo, a água encanada, a fome, a miséria, em síntese. A vida é um espaço onde até então o poder público não havia chegado. Muitas vezes ao longo dos diários, Carolina transparece o desejo de sair dali. Olha o que ela diz: se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente. Quarto de Despejo também denuncia o lugar da mulher nesse contexto social, sobretudo da mulher negra. E aqui vale chamar a atenção para um marcador discursivo importante para o que estamos tentando discutir aqui. A interseccionalidade, que já foi apresentada em outros momentos, a gente vai retomar aqui. Então, todos nós sabemos que o Brasil é um país machista, as mulheres sofrem. Agora, se essa mulher é negra, ela sofre então de uma dupla, né? Um duplo estigma por ser mulher e por ser negra. Se ela é pobre, que foi o caso de Carolina, Carolina sofreu 3 estigmas, 4 aliás, pesadíssimos: ser mulher, ser negra, ser pobre e ser uma mulher sem marido e analfabeta. Veja quantos. Então, a interseccionalidade é o vetor que nos faz ler melhor essa obra. Se Carolina muitas vezes se sente vítima do preconceito por não ser casada, por outro lado agradece o fato de não ter marido, como a gente já viu aqui, porque sofria violência terrível. E aí vale a pena a gente também falar acerca de um termo que hoje é novo termo, mas é uma prática antiga, que é a violência contra a mulher no Brasil. Hoje chamado feminicídio, né? Então muitas mulheres sofrem ainda por conta disso e morrem e perdem a vida por conta disso. Então nesse caso ela dizia que não tinha marido porque poderia não sofrer isso ali. Muitas mulheres representam hoje aqui, no texto da Carolina, esse sofrimento que essas mulheres passam. A violência faz parte do cotidiano de suas vizinhas, como o professor Tibério assinalou aqui, e aí não sabia exatamente, quando ela dizia, vou colocar você aqui, não sabia exatamente o que ela ia colocar, então ficava aquele medo, aquele temor. É testemunhado por todos ao redor, inclusive as crianças. Um trecho aqui chama a atenção, ela fala: à noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. Não causei e não estou descontente. Olha que crítica aqui pesada. Quem descobriu Maria Carolina de Jesus, o professor Tibério já adiantou aí, mas vale a pena a gente chamar aqui a atenção, foi Audálio Dantas, quando foi produzir uma reportagem no bairro do Canidé. Por entre os becos da favela que crescia à beira do Tietê, Audálio encontrou uma senhora com muita história para contar. Carolina mostrou cerca de 20 cadernos encardidos que guardava no seu pequeno barraco e os entregou ao jornalista, que ficou estupefato com aquele manancial que havia recebido nas mãos. Fico pensando quantas Carolinas de Jesus ainda não existem nesse meio do Brasil, hein? Audálio logo percebeu que aquela mulher era uma voz do interior da favela capaz de falar sobre a realidade daquele lugar. Escritor nenhum poderia escrever melhor aquela história, a visão de dentro da favela. Alguns trechos dos cadernos foram publicados em uma reportagem no jornal Folha da Noite. Outra parte saiu na revista O Cruzeiro. No ano a seguir, que foi em 60, surge a publicação do livro Quarto de Despejo, organizado e revisado por Audálio.
O jornalista garante que o que ele fez foi editar de modo a evitar muita repetição e alterar questões de pontuação. Do resto, como ele afirma, trata-se do diário da própria Carolina de Jesus na íntegra. Com o sucesso das vendas e com boa repercussão da crítica, Carolina estourou e passou a ser procurada por rádios, revistas e canais de televisão. Muito se questionou na época sobre a autenticidade do texto, mas a gente já viu aqui alguns textos que foram lidos que realmente foi a própria Carolina quem escreveu. E aí vale a pena dizer que Manuel Bandeira, né, um poeta famoso na literatura brasileira, ele leu Carolina e afirmou o favor da legitimidade da obra. Então é a frase do Manuel Bandeira: ninguém poderia inventar aquela linguagem, aquele dizer as coisas com extraordinária força criativa, mas típico de quem ficou no meio do caminho da instrução primária. É uma frase importante do Manuel Bandeira. Como apontou Bandeira na escrita do Quarto Desejo, é possível localizar características que dão pistas do passado do autor e que demonstram ao mesmo tempo a fragilidade e a potência, né, dela, mas também a força dessa sua escrita. O fato é que o livro Quarto de Despejo foi um sucesso de vendas e de crítica e acabou por ser traduzido por mais de várias línguas, como o professor Tibério já falou. Nos 3 primeiros dias após o lançamento, mais de 10 mil exemplares foram vendidos e Carolina virou fenômeno literário da sua geração. O fato é que no dia 13 de fevereiro de 77, o mesmo ano que Clarice Lispector morreu, a Carolina de Jesus faleceu, deixando 3 filhos: João José, José Carlos e Vera Eunice. E essa é a história, a historicidade, né, verdadeira de nossa escritora, né? Ela, como o João estava falando ainda há pouco, ela não casa, né? E ela não quer casar. Tem um dos personagens da história, né, o seu Manuel, que sempre ajuda, sempre está com ela, vai por lá, ajuda com ela, dá dinheiro, eles têm lá um caso, aquela coisa toda. E ele disse que quer casar com ela disse que não quer. Porque ela não vê assim, ó, homem nenhum quer ver mulher lendo. E ela queria ler. Homem nenhum quer vivenciar com uma mulher que escreve. Olha só como era, olha o contexto em que ela se coloca nessa situação, né? Então ela dispensa, ela diz que não quer casar porque não quer ter essa responsabilidade e por causa das experiências que ela já teve, né, com os pais dos 3 filhos que ela teve, e ela não quer mais saber disso, ela não quer mais saber exatamente de um tipo de relacionamento, que ela vê o sofrimento, por exemplo, das vizinhas, né, com essa situação. Então, Carolina de Jesus, ela vai buscar aquilo que está no âmbito do seu coração, de suas emoções. Ela quer dar resposta para tudo que surge em sua vida e dos seus filhos. Ela se sente responsabilizada pelas vivências, pelo sofrimento ou pela alegria dos seus filhos. Então ela dedica todo o tempo para eles. Por isso que ela vai dizer que, mas eu não... essa diversão... exato, ela vivia disso, trabalhando para isso, e ela vai escrever sobre essa realidade como ninguém mais poderia fazê-lo. Então olha só, ela vai dizer que sempre que eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura, seja o que Deus quiser. Eu escrevi a realidade. Carolina vai colocar um verso e vai dizer assim: não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Olha, é essa experiência. E ela estende que todos nós devemos conhecer. Sabe por quê? Porque ela pode ser inspiração para você, para mim, para todos nós. Ela pode ser inspiração para as pessoas carentes que acham que não podem escrever, produzir porque não tem a menor condição. Ela pode ser inspiração para as pessoas que têm muito pouca leitura, mas têm uma grande inteligência, como ela tinha. Ela pode ser experiência para os desesperançados. Ela pode, através do exemplo de vida, resgatar a vida de quantos e quantas pessoas que estejam esperando pela oportunidade. Eu passei todo o tempo da minha vida e eu não conhecia essa obra e nem essa escritora, Carolina Maria de Jesus.
E recentemente comecei a ler sobre a cultura africana, comecei a fazer uma imersão nesse tipo de conhecimento que estou assim achando fantástico, e aí me deparo com essa mulher e com essas obras. E aí eu li, não parei, né? Vou ler as demais, porque eu também, além do Quarto de Despejo, li também o próximo livro dela, que é onde você vai entender boa parte dessa obra que agora estamos discutindo, exatamente em A Casa de Alvenaria, que ela também vai escrever. Assim, muito, muito bacana a forma como ela vai se expressar, com naturalidade. Claro, é assim, cheio de um texto com muitas digressões, com vícios de linguagem, com problemas com acentuação, mas isso são erros? Não, isso são expressividades dela, que inclusive quem publicou manteve, e daí está a singularidade da obra. Por isso que essa obra ela vai ter uma importância tão grande, né? E ela, olha só uma das frases que ela tem, né? Quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. Olha, uma estrada a seguir. Por quê? Porque ela sempre dizia que, comigo o mundo vai modificar-se. Não gosto do mundo como ele é. Olha a visão de futuro e a visão de mundo que ela, a cosmovisão dela. Por quê? Porque ela pescava tudo isso em suas experiências. Ela buscava todos esses elementos, esses sentimentos, essas emoções, de uma forma integrada, porque a sua vivência era o referencial. E para ela, o mundo não era bom. O mundo da favela, o mundo que ela dizia que tinha que sair de lá, porque não suportava mais estar ali, daquela forma, daquele jeito. Por isso que ela vai ser revolução. Ela vai revolucionar esse contexto e vai trazer não apenas esperanças, mas políticas públicas voltadas para solucionar os problemas que ela acaba descrevendo e também fazendo, digamos que, denúncias. Ao denunciar tudo isso, ela chama a atenção dos governantes. E olha, e ela conheceu muita gente famosa, viu? Ela conheceu o João Goulart, ela conheceu, na época, né, o governador do Rio de Janeiro, a esposa, conheceu os deputados, senadores, ela conheceu Pelé e foi até Santos. E ela deixou lá, Pelé não estava em casa, né? Mas ela deixou uma obra autografada para Pelé. Será que Pelé ainda tem essa obra? Então ela conheceu muita gente famosa, ela foi espetacular nesse ensaio, um ensaio verdadeiro dessa vivência. E olha, ela foi capaz, para ela tudo se tornou possível, porque ela alcançou os seus sonhos, ela buscou, ela teve sacrifícios, mas ela conquistou o seu espaço porque ela teve a ousadia de querer, de desejar e de fazer. Encerramos aqui esta edição do podcast Literaturando Ideias e Vivências. Esperamos que este trabalho possa servir de estímulo para que você possa praticar cada vez mais o hábito da leitura, seja para o Enem ou para a vida. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até a próxima edição. Você acompanhou Literaturando Ideias e Vivências. Este trabalho foi realizado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Apoio Fundação Municipal de Cultura, Prefeitura Municipal de Souza. Produção Educativa FM em parceria com o IFPB Campus Souza.